Olá, voltamos para mais uma entrevista, hoje recebendo os professores Alexandro Pinheiro e Rosemary Hoff para tratar de um assunto que tem dado o que falar entre a categoria de profissionais da educação, o pagamento do piso nacional. Professora Rosemary, bom dia, é um prazer recebê-la em nosso estúdio para tratar de um assunto tão relevante que realmente tem dado o que falar. Bom dia, Ana. Professor Alexandro, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Ana, bom dia. Professora Rosemary, essa semana, mais especificamente na quarta-feira, nós tivemos um movimento aqui em Marechal que chama atenção. Na verdade, já vem chamando atenção desde o ano passado. A gente percebe que a categoria, muitos professores estão mobilizados e vocês fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. Você pode explicar para nós qual é essa reivindicação? O que muitas pessoas não entendem. Mas tem o piso nacional, mas o que está acontecendo? E eles estão lá... Está tendo manifestação, então alguma coisa não está muito certa. Você pode explicar para a gente o que está acontecendo, qual é o motivo dessas manifestações que vocês têm feito e qual que é a reivindicação? Sim, nós fizemos uma movimentação, uma manifestação pacífica. Por quê? Se a gente for falar na categoria de professores, na nossa classe, todo mundo sabe que a nossa luta, ela já é antiga. A classe não tem conseguido nada de avanço salarial, de melhorias na educação, senão brigando, né? Todo mundo já sabe, já também, a gente fica meio taxado por isso, como se fosse uma classe que faz greve, que faz baderna, né? Então, por isso, essa nossa manifestação, ela foi programada num dia que nós estávamos afastados por motivo do feriado, né? Era recesso, para não prejudicar nenhum dos nossos alunos. A nossa intenção, ela foi colocar para a população a nossa insatisfação, porque quem ouve as notícias e vê que o piso salarial, o piso que é a base, é o mínimo que um professor pode ganhar quando entra na carreira do magistério, que ele subiu, né? Subiu ano passado 33,24% e esse ano 14,95%, todo mundo imagina que nós estamos ganhando esse piso. Mas não, vários municípios não pagam esse piso, né? Como é o caso do nosso, a nossa luta é pelo nosso município, mas ela acaba por toda a classe também, né? Então, assim, a intenção é sensibilizar o nosso prefeito e a população para saber que nós realmente não estamos ganhando esse valor, né? Que isso que é devido não está sendo pago aos professores da rede municipal de Marechal Cândido Rondon. Na verdade, o que nós temos acompanhado é um movimento que já vem acontecendo desde o ano passado. Temos visto por algumas ocasiões, os professores se dirigiram à Câmara de Vereadores com cartazes reivindicando. Isso vem desde um decreto que veio ali no governo Bolsonaro. Então, na verdade, na tese houve esse decreto e essa, vamos dizer assim, essa normatização para o aumento, mas na prática esse aumento ele não aconteceu. É isso, professor Alexandro? Isso, na prática o aumento não foi aplicado, revertido para o professor. A gente também percebe, professora Rosemary, que então, além dos 33% que foi previsto lá no governo Bolsonaro, que agora, nesse início do governo Lula, já teve mais um aumento, agora em janeiro, se não me engano, de 14,95%. Então, é algo que é como se fosse uma bola de neve, já veio lá do governo Bolsonaro, que foi determinado, agora chegou o governo Lula, tem um novo aumento, mas na verdade não está acontecendo. Não. Para colocar as pessoas a par do que o piso é o mínimo que pode ser pago por um professor inicial de carreira, né? É claro que algumas prefeituras alegam que os professores ganham mais que o piso. Sim, os professores ganham mais que o piso porque eles têm avanços, eles têm cursos, eles têm promoções, né? Mas o piso nacional é aquele que deveria ser pago a todo que inicia na carreira, né? Todo mundo precisa iniciar um dia. Então, esse piso, ele era uma lei de 2008 que falava do valor mínimo que deveria ser pago e ele está em consonância com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que tem no parágrafo 7, que diz que o objetivo disso é igualar o salário dos profissionais da educação aos demais profissionais com a mesma formação. Né? Então, assim, o professor, ele é uma classe que tem uma formação e outras pessoas com a mesma formação na rede pública, na rede estadual, ganham a mais que nós.
né? Então, o piso, ele é a base que deveria ser pago, é o mínimo que pode ser pago. Falando em números, qual que é o número? Então, o do nosso município, este ano, para 40 horas, com o aumento de 6% que nós já tivemos agora para esse mês de fevereiro, ele vai ficar em R$ 3.522,48. Quando o nacional para 40 horas é R$ 4.420,55, como o que foi informado pelas mídias, né? Então, nós temos uma diferença aí de R$ 998,07, né? São quase R$ 1.000 de diferença. E ano passado, quando nós fizemos aquela movimentação na Câmara, que a gente foi pedir, nós tivemos o apoio de alguns vereadores. Não vou citar nomes, né, para não ser injusta com ninguém, mas nós tivemos, inclusive, alguns desses vereadores mandaram para o prefeito perguntando por que não estava sendo pago e exigindo que fosse feito, então, o pagamento, inclusive retroativo, né? Ao pedido que o prefeito respondeu na época que que não era lei, né, e que ele não poderia pagar, acho que foi alegado que ele poderia até responder se ele pagasse e não fosse lei, né? Então, ficou-se esperando que fosse criada uma lei. Mas pelo que a gente vê no site, quando a gente vê a portaria, né, que foi assinado no dia 17 de janeiro, agora de 2023, pelo nosso ministro de Educação, Camilo Santana, coloca lá que é uma lei, de acordo com a lei 11.738 de 2028. Então, lá coloca em cumprimento à lei. E parece que está tramitando agora também no Estado, tiveram municípios que já tiveram negado, como saiu agora esses dias na mídia o caso de Paranavaí. Mas lendo o processo, Paranavaí deu ano passado os 33%. Esse ano eles questionaram os 14,95% porque existe um teto de gastos. E o município acho que perde algumas coisas se ele ultrapassa esse teto. Então foi ali que esbarrou, né? Mas Paranavaí ano passado pagou os 33%. Né? Santa Helena, como o Alexandre colocou, ele não pagou todo esse valor de 33 mais os 14,95%. Mas o piso, ele já pagava mais perto do piso. Então, o que eles fizeram? Eles só adequaram ao piso. O que a gente percebe é meio que um imbróglio, né? Porque, assim, a Confederação Nacional dos Municípios orienta as prefeituras a não pagar, que diz que é inconstitucional. Por outro lado, como a professora acabou de citar, alguns municípios da nossa região aderiram, né? Enfim, deram um aumento, como é o caso de Santa Helena. O professor Alexandro dá aula aqui em Marechal, dá aula em Santa Helena, ele pode falar para a gente um pouquinho como é que é essa diferença. O prefeito lá aderiu, né? Mesmo com essa orientação, que pode ser inconstitucional ou não, que aí vem uma série de entidades dizendo que sim, e de um outro lado, várias entidades dizendo que não, que é lei, como você acabou de citar. Enfim, aí fica nesse imbróglio e a maioria não aderiu. Caso de Santa Helena, que em tese aderiu e está acontecendo por lá. Os professores, inclusive, o professor Alessandro falando aqui que se sentem valorizados, que há uma diferença. É isso, professor? Exato. Em Santa Helena houve um estudo de impactos orçamentários feitos pela Secretaria de Educação e viu-se a viabilidade em valorizar o profissional da educação com uma remuneração adequada. Então, houve-se uma equiparação ao piso salarial a nível nacional. E o pessoal lá, tudo bem? Pessoal feliz? Como é que é? Tá difícil da realidade dos outros professores aqui da região? Isso, você acaba se sentindo valorizado, né? Todos ficam contentes, tanto quando se investe no profissional, na capacitação do profissional, na infraestrutura da educação, todo mundo sai ganhando, tanto os professores, os alunos e a comunidade geral. A gente fala todo mundo feliz, mas na verdade o salário do professor sempre foi algo muito questionado, né, Rosemary? Você que tem aí mais de 30 anos de experiência como profissional no magistério, você sabe disso. A gente fala, ficou feliz, né, que adequou ao salário. Mas, assim, é uma luta histórica e algo que, assim, a gente sempre comenta, né? O professor ganha bem. O professor deveria, né, como a gente acha, sempre ganhar mais, né? Porque é o professor que acolhe toda a criança, vem toda a base, passa
né, pelos professores para depois você se tornar um cidadão, enfim, partir para a sua profissão? Nós temos metas na educação, né, e somos cobrados para que essas metas sejam alcançadas. O PDDE vem verbas em cima dos números apresentados, número de alunos, números das avaliações que nós temos, né? Então, assim, o nosso município é um município que tem uma avaliação dessas provas, Prova Brasil, essas provas, o nosso município tem médias altas. Inclusive, conversando um dia com um especialista, ele falou, mas vocês têm média de países de primeiro mundo? Eu falei, sim, nós temos média de países de primeiro mundo. Podemos melhorar? Podemos melhorar. E eu sempre falo que a valorização faria com que mais profissionais tentassem sempre fazer melhor. Porque é aquilo que a gente comentou em conversa que nós estávamos antes, né? É claro que existem professores e professores. Nós temos professores comprometidíssimos. E quando eu falo isso, eu falo seguramente pela minha escola, que é a que eu trabalho, né? Os profissionais da minha escola são todos comprometidos com a educação. Tanto que a nossa média é uma das mais altas do município. Qual escola, professora? Jean Piaget. Né? Mas não, todas as escolas rondonenses têm evoluído. Né? A nossa não é a mais alta esse ano, não fomos a mais alta. Né? Com a pandemia e tudo, ano passado, no caso, a gente ainda teve nota alta. Além do que esperado, porque com a pandemia a gente sabe que a educação teve um retrocesso, que nós tivemos perdemos muito nisso. Né? Os alunos perderam. A gente sabe que não foi uma coisa boa. Né? Mas a gente tem essas metas. E a gente tem recebido parceria da Secretaria de Educação para a gente conseguir alcançar essas metas. Mas a gente sabe que quando eu não ganho bem, quando eu não consigo dar conta das minhas contas, eu trabalho mais preocupado, como o professor Alexandre colocou. Né? Se a gente tivesse esse reconhecimento, com certeza trabalharíamos mais felizes. Quem não? Né? A gente sabe que o econômico, ele abala toda a estrutura. Né? E aí, como você colocou sobre esse embate, segundo o OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico dos Países Mais Desenvolvidos, que o Brasil está tentando entrar desde 2022, né, mais tempo, mas 2022 acho que eles ingressaram com pedido. De 40 países avaliados, de 40 países, o nosso é o que tem o salário, o piso inicial mais baixo de todos os países. Né? Então, assim, quando se fala em campanhas para melhorar os órgãos públicos, o trabalho, né? A gente esbarra no valor do profissional, no valor da base, porque nós estamos falando do salário da base. Qual que é a base? Educação infantil e séries iniciais. A gente sabe que na Alemanha os professores de educação infantil são os mais valorizados. Né? Os professores são os profissionais mais valorizados na Alemanha. Eu sempre brinco, não falo que nós somos um município germânico, por que não um salário germânico? Professora, a gente ouviu aí depois da manifestação que vocês fizeram na quarta-feira, né, que isso aí tem a pincelada política, isso e aquilo, porque, né, de repente vocês recebem o apoio de um ou outro vereador. Gostaria que a senhora falasse sobre isso, né, porque muitas vezes as pessoas falam, mas também não sabem, né, pelo que você me falava antes, isso foi uma manifestação apartidária, não tem nada a ver com partido, com a OAB, é simplesmente a reivindicação de vocês. Exatamente. A gente sempre comentava na escola sobre essa defasagem, mas era um comentário de escola, né? E a gente decidiu externar isso, então, como a gente colocou antes. Mas o nosso intuito, a gente já colocou, quando a gente criou o grupo para reunir os demais professores da rede, que seria uma manifestação apartidária. Tanto que nós até colocamos no grupo, e quem, né, tem contato sabe que nós colocamos que não seria permitido bandeiras de partido nenhum, que não seria permitido camisetas, tanto que a gente foi de preto, né, para ficar uma coisa padrão, e que a gente não permitiria discurso de partido ou de político nenhum. É claro que nós gostaríamos de ter o apoio dos nossos vereadores, né, porque não seria uma luta solitária. Nós precisamos de apoio, inclusive da população. Uma coisa que a gente percebeu com a pandemia é que os pais que já valorizaram, até teve fala de pais nossos assim, a gente já valorizava a educação, os professores, mas hoje nós valorizamos mais ainda, porque nós vimos que nós não damos conta de fazer o trabalho que vocês faziam. Então, assim, a nossa intenção
foi de realmente colocar a sociedade a par de que não estamos recebendo o que eles pensam que estamos recebendo, né? E claro, nós queremos a ajuda de políticos, dos políticos. Os vereadores, eu acho que eles foram eleitos pela população, inclusive nós professores, e eles estão aí para nos representar. Mas esse nosso manifesto, esse nosso pedido, ele é apartidário, tanto que nós fizemos em dia não letivo, para não prejudicar ninguém, né? Vamos nos movimentar, nós já temos pautas para frente, né? Mas ainda de uma forma de conversa, de uma forma de diálogo. A intenção não é paralisar, né? Para deixar bem os pais tranquilos, porque a gente sabe da preocupação dos pais com o tempo que foi perdido na pandemia, com inclusive coisa que a gente não acha que seja da escola, mas não tem onde deixar meu filho, né? Porque o nosso objetivo de existir não é para cuidar do filho, é para ensinar, educar, né? Passar conteúdos, né? Nem a educação como forma de educação, né? Nós passamos os conteúdos, nós preparamos os alunos. Então a intenção é não prejudicar ninguém mesmo, né? E é apartidária. Professora, vocês tiveram ali essa manifestação, depois disso, depois de que vocês fizeram a reivindicação, enfim, vocês decidiram alguma coisa? Já foi aberto um canal de diálogo com, sei lá, a Secretaria de Educação, com a Prefeitura? Como é que está isso? Então, no dia da manifestação, a gente teve uma conversa entre os profissionais que se fizeram presente, que a gente ficou bastante satisfeito com o número de professores, né? Por ser um dia que tinha muita gente viajando ainda, e muita gente que tinha marcado outras coisas para já não sair em dia letivo. Então, nós tivemos uma participação, uma adesão grande, né? Para a nossa classe, que a gente sabe que às vezes não é tanto assim. E nós decidimos nesse dia que nós não criaríamos uma comissão para resolver as nossas pendências, os nossos questionamentos. Nós vamos mandar um ofício, né, ao prefeito, que é nosso colega como professor, né, inclusive em campanhas ele sempre deixa bem claro que ele é professor, e a gente vai tentar fazer uma fala com ele, com toda a categoria, com toda a classe. Nós não queremos uma representação, nós queremos uma conversa dele com todos os professores, né? Não tentamos isso ainda, né, porque o nosso manifesto foi quarta-feira e ontem voltamos às aulas, foi bem corrido, então assim, a gente está esperando, mas vamos organizar esse momento com o prefeito para ouvir dele, né, a explicação de por que não. Porque como foi falado, pode ser inconstitucional, podemos recorrer, pode recorrer e a gente tem que devolver, era o medo de alguns profissionais, né, mas ele pode dar um aumento para o nosso salário, ele tem esse poder de dar um aumento maior para o nosso salário. Então, ele poderia dar esse aumento dizendo que foi um aumento concedido à classe pela prefeitura. Não, né? Vinculando necessariamente. Não vinculando, então, mas a gente sabe do piso, né? Então, a gente gostaria de ouvir dele, a resposta dele a todos os profissionais de educação, né? Então, nós vamos marcar esse próximo passo para conversar com ele e, em resposta às conversas que nós formos tendo, nós vamos tomando as próximas decisões. Mas essas decisões, elas não são umas decisões minhas ou da minha escola, não. São decisões da classe, né? Esse movimento todo, ele partiu ali, nós colocamos a coisa para funcionar, mas ele não é um movimento nosso. Ele é um movimento de toda a classe dos professores municipais, né? E a gente não fala pelos particulares, mas muitas vezes o salário deles também é vinculado ao salário que é pago na prefeitura, né? Quando eu era professora de escola particular, eu ganhava mais que professores da escola da rede municipal. Quando eu entrei na rede municipal, os professores já estavam ganhando mais que os professores da rede particular, né? Que eles têm um sindicato, eles têm também uma base, né? Então, assim, o que a gente quer não é deixar ninguém para trás. O nosso intuito não é, uma parte da classe. Não, nós queremos que toda a classe seja valorizada, né? Professora Alexandra, você contava antes, numa conversa, antes da gente gravar a entrevista, ressaltava a questão da valorização do diálogo, né? Enfim, de repente os professores têm sugestões, a Secretaria de Educação acata dentro daquilo que é possível, tenta, né, dar uma devolutiva para a categoria. Enfim, eu gostaria que se falasse isso, você que vivenciou isso lá em Santa Helena, essa questão, o quanto é importante ter esse diálogo, né? Isso, eu vejo que
falta no município um canal de diálogo entre a Secretaria de Educação e o prefeito. Professora Rosiméria, você falou dos próximos passos, das intenções. Caso a coisa não acontecer como vocês gostariam, como vocês imaginam, você também comentou que não é intenção de paralisação, mas se nada caminhar a contento, existe a possibilidade, sei lá, daqui para frente, daqui a alguns meses, de se pensar em greve? Então, a gente, como o nosso sindicato é municipal, ele é um sindicato que também atende aos outros funcionários públicos, né? Nós temos alguns professores afiliados à PP Sindicato, que daí é do Estado, né? Mas no nosso município a gente percebe que é meio fraco esse movimento, né? Eu, inclusive, não sou afiliada a sindicato nenhum, né? Eu saí porque, assim, me desculpem os sindicatos, não falo da PP, porque, né? Mas eu não me sinto representada. Eles simplesmente colocam lá que então a lei não permite, mas não foram. Eu vejo assim que não teve um movimento maior para discutir o nosso salário, para brigar por isso, né? Eu sou professora pública há 14 anos e eu não lembro de nenhuma paralisação, nada, nessa época, desde que eu estou. Então, há 14 anos que a gente não movimentava. Falávamos nos bastidores sobre o nosso descontentamento, mas não movimentávamos. Eu vou falar agora pelo grande grupo. A princípio, a nossa intenção é de manifestação. Imaginamos que seremos ouvidos quando procurarmos o prefeito, né? Contamos com essa atenção dele, em especial para a nossa categoria, porque nós somos a base da formação dos cidadãos de Marechal Cândido Rondon. Inclusive, uma das nossas frases no nosso manifesto é que educação não é gasto, é investimento, né? E a gente sabe que uma educação de qualidade, ela vai refletir lá na polícia, ela vai refletir nos trabalhos, né? Porque uma criança bem formada, um adulto bem formado, ele tem mais condições de conquistar coisas maiores na sua vida, né? E a gente já foi meio rotulado na época da pandemia, que teve uma fala quando da volta, que não voltou, a educação não voltou logo porque os professores não queriam voltar. Nós, enquanto diretoras, na época, fomos ouvidas pelo secretário de Educação e a gente colocou a insegurança dos professores em voltar. Mas em nenhum momento a gente falou que não voltaria. E o que foi passado para a mídia foi que nós não queríamos voltar e por isso a educação tinha voltado. Naquela época, a nossa escola, que é bem polêmica, os pais criaram um grupo, né? E se colocaram contra os professores, achando que nós não queríamos voltar, que não queríamos trabalhar, né? Então, assim, teve uma repercussão negativa. Tudo aquilo que nós tínhamos conquistado, com os pais percebendo que o nosso trabalho era importante, valorizando, com essa fala, muitos pais falam, tá vendo? Não querem trabalhar, né? E é o que colocam, só querem fazer greve, não querem trabalhar. Então, assim, nós escolhemos esse manifesto, a princípio pacífico, né? Conversas, vamos procurar o prefeito para conversar, vamos ouvir, né? E esperamos que agora, então, porque eu não entendo como o MEC, que é um órgão federal, ele me coloca uma lei que não pode ser cumprida, né? Não entendo. E como ninguém lá em cima ainda falou, não, essa lei não pode ser cumprida, temos que mudar. É isso que os nossos professores não estamos entendendo, né? Isso não foi uma coisa que veio do Estado ou veio do município, isso é uma coisa que veio federal. E quem poderia questionar isso, essa legalidade ou não, é o STF, é federal. Não seriam a justiça do município ou de um estado, né? Eu acho que se está ilegal, quem deveria questionar é lá em cima mesmo, né? É federal. Então, assim, a princípio nós vamos nos manter assim. Mas sim, se nós não tivermos, se não formos ouvidos, se não tivermos respostas convincentes, né? Nós pensamos sim em paralisar, né? Não é uma coisa que a gente tem data e nem... A gente está deixando a coisa acontecer de acordo com as respostas que nós tivermos, né? Fizemos um manifesto, ficamos muito felizes com a participação dos profissionais. Os que não puderam estar lá, estão no nosso grupo e a gente vai se comunicando através desse grupo que a gente criou de WhatsApp,
né? Nós fizemos lá decidimos que falaríamos com o prefeito, então foi uma decisão do grande grupo, né? Não vamos criar comissão, nós queremos todos conversar com ele, ouvir o que ele tem a dizer. Esperamos que agora, então, já que está esse impasse, a coisa aconteça. De repente alguém olhe para nós e fala, não, temos que transformar isso, então, de uma forma mais legal, para que seja colocado em todos os municípios. E quando a gente fala não só da nossa região, nós falamos do Brasil todo, né? Nós sabemos sim, que tem gente ganhando menos que a gente, né? Nós sabemos que tem professores que ganham menos, mas nós também temos a máxima, né, de que estão faltando professores. O município chama de 10 que chamam, 4, 5 assumem. Nós temos essa falta. Por quê? Porque é uma profissão que não é interessante, né? Em momento nenhum a gente está colocando que a nossa profissão é mais importante que qualquer outra. Todas as profissões são importantes, todos os trabalhos são importantes. Nós fazemos até uma comparação com a diarista, né? Que por 4 horas, se somar, ela acaba ganhando mais do que nós por 4 horas para dar aula. Não estamos desmerecendo o trabalho dela, que é super necessário, né? E que é um trabalho pesado. Mas nós queremos que olhem para nós pelo tanto que nós temos que estudar, por tudo que nós temos que fazer para atender bem o nosso aluno. Essas notas que o município de Rondão alcança não vêm do nada. Elas vêm de profissionais capacitados e envolvidos com o processo. Então, a gente espera, sim, ser ouvido, né? Contamos com isso, com o bom senso, com, né, a empatia à nossa classe. E se não, faremos de novo uma reunião com esse grupo e aí decidiremos. Mas sim, a princípio nós temos a intenção de paralisar se não formos ouvidos. Tá certo. Professora, foi um prazer recebê-la, professora Alexandro da mesma forma, para a gente explicar um pouco melhor para a sociedade, né? Muitas pessoas não estão entendendo, é um assunto um pouco complexo, né? Gera uma certa dúvida, afinal, é inconstitucional, não é? Um fala isso, um fala aquilo. Então foi muito pertinente recebê-los aqui para a gente discutir sobre esse assunto. Caso tenha faltado algo que vocês gostariam de acrescentar, eu repasso aí para as considerações finais, começando com o professor Alexandro. Agradeço o espaço cedido, né, pelo jornal. E gostaríamos de salientar, de frisar, deixar claro para toda a população que o nosso objetivo do manifesto é em busca de uma valorização profissional de todos os professores de Marechal Cândido Rondon. Professora Rosemary. Agradecemos a abertura do canal para nós, né? Com certeza será de grande valia para colocar os pais, a população, né, que são os nossos pais, a par do que está acontecendo, que como a gente falou no início, a maioria imagina que nós ganhamos realmente esse salário, né? E que estamos brigando porque estamos sempre insatisfeitos e não é verdade, né? E a gente quer agradecer então, né? Falo em nome de todos os profissionais de educação, essa abertura que vocês tiveram para nós, tá? Esse olhar carinhoso para a nossa categoria, né? E só agradecer, tá bom? Obrigada. Nós ficamos na torcida aqui para que dê tudo certo, né? Que vocês consigam encaminhar essa reivindicação e que cheguem ao equilíbrio, né? É o que a gente torce, né? Porque é uma classe muito importante para a nossa sociedade. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.